Olá, meu nome é Ulisses Monteiro Molitor. Eu sou professor universitário e sou advogado em São Caetano do Sul, ABC Paulista. É uma grande satisfação participar do projeto da Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, esse projeto Palestras Online, que traz várias questões em debate para toda a advocacia nesse momento que a gente vivencia e que acaba tendo que ficar trabalhando à distância, tendo que advogar à distância, tendo que estudar à distância. Então é uma grande iniciativa da OAB São Paulo. Meus agradecimentos especiais ao nosso querido presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que me fez esse convite e eu gentilmente aceitei. Bem, o tema da conversa de hoje é a incitação ao suicídio e a automutilação, uma análise do crime até o cybercrime. Não sei se todos já sabem, mas em 26 de dezembro de 2019, a Lei 13.968, ela alterou o Código Penal, mais especificamente no artigo 122, que trata do crime de incitação ao suicídio e agora essa nova figura da incitação à automutilação. A ideia da nossa conversa de hoje não é fazer críticas ou elogios propriamente a esse texto novo da lei, mas tentar fazer uma análise técnica, né, sobre essa nova legislação, sobre esse novo tipo penal que surge aqui para os nossos trabalhos, né. Todos sabem que a ciência penal, como uma instância formal de controle social, ela passa por fases. Em primeiro lugar, pela criminologia, onde se analisa o fenômeno social. E esse fenômeno social ele acabou sendo necessário de ser feita uma análise diante desse novo crime, por conta daquelas novas situações que surgiram na internet, com desafios que tinham como público potencial jovens e muitas vezes até crianças. E esses desafios, ficou muito famoso, o desafio da Momo, a tal da baleia azul. Esses desafios muitas vezes acabaram levando pessoas à prática do suicídio. Então o legislador, atento a esse novo fenômeno social, tomou uma posição de, por política criminal, resolver tipificar de uma maneira mais gravosa certas condutas praticadas por aqueles que incentivam a prática criminosa. E aí, o momento da dogmática jurídico-penal surgiu em dezembro do ano passado, em 26 de dezembro de 2019, com a Lei 13.968, como já dito, que criou esse novo delito de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. O artigo 122, ele trata agora da seguinte forma, texto de lei: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar a automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. A análise do crime de participação ao suicídio ela é muito importante porque, analisando uma estatística mundial, cerca de 800 mil pessoas tiram suas vidas todos os anos. O grande alvo potencial desse tipo de situação são jovens entre 15 e 29 anos. Para se ter uma ideia, o suicídio ele só perde para o acidente de trânsito no que se refere à causa-morte de jovens e adolescentes. Então, nós precisamos analisar esses tipos penais, analisar essas situações com mais atenção para proteger essas pessoas que potencialmente podem ser atingidas por tais delitos. Mesmo porque a grande parte dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Só no Brasil, em 2016, foram contabilizados mais de 6 suicídios a cada 100 mil habitantes. Acaba sendo um número muito expressivo e que deve ser observado de uma maneira mais cautelosa, né? O ato do suicida, ele não é considerado crime, e isso é por política criminal. Na verdade, o ato de tirar a própria vida é uma causa de extinção de punibilidade. Se um sujeito que pratica o suicídio morre, né, isso vai causar o quê? A extinção da punibilidade desse delito que ele supostamente cometeu. Né? Alguns outros países, se você analisar sob o ponto de vista histórico, já consideraram, sim, o crime de suicídio, ou seja, punindo
não aquele próprio sujeito, mas punindo seus familiares, trazendo gravames civis contra a família daquele sujeito que se suicida. Né? O crime ele se faz presente não para o suicida, mas para aquele que contribui para a ação suicida. É aí que o direito penal entra em ação, punindo aquele que contribui para a prática suicida. Muitos sabem, seguindo até o sociólogo francês, o Émile Durkheim, né, que a ideia do suicídio nada mais é do que um desajustamento social. O suicídio ele pode ser, como o autor cita, ele pode surgir de uma maneira egoísta, de uma maneira altruísta ou até de uma maneira anômica. Analisando sobre o nosso ponto de vista, o suicídio no nosso país ele acontece mais por essa maneira, por esse fundamento egoísta, vamos pensar assim, que é uma fraca interação do indivíduo com a sociedade. Ou ele não se sente forte o suficiente para enfrentar os seus problemas, ou ele até entende que é corajoso o suficiente a ponto de tirar a própria vida para resolver aquele suposto problema. Por isso que dentro dessa conceituação do Durkheim se costuma se classificar os suicídios dessa forma: suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico. Já a automutilação, ela tem motivação diferente. Muitas vezes ela surge como uma tentativa de redução de tensão, uma tentativa de redução de sentimentos negativos, uma dificuldade de solução de problemas daquele sujeito. Uma autopunição e muitas vezes, como a gente vê, um pedido de ajuda. Ou seja, a pessoa que se automutila, ela pode ter vários fundamentos, né, várias motivações, melhor dizendo, desde esse pedido de ajuda ou até como uma tentativa de autopunição. E isso deve se tomar muito cuidado, por quê? Porque a automutilação ela é dotada de impulsividade. As condutas de automutilação muitas vezes são associadas a momentos instantâneos, a momentos em que o agente atua sem pensar. Por isso que a necessidade de um rigor penal contra aquele que se aproveita desse momento, ela acaba sendo importante. Os pacientes, os sujeitos que acabam sendo vitimizados dessa conduta, muitas vezes possuem distúrbios depressivos, possuem síndromes mentais que necessitam de atenção, que necessitam de proteção, que necessitam de cuidados. Claro que esse tipo penal ele deve ser analisado de uma maneira cautelosa, já que esse tipo penal ele traz condutas dolosas. Ou seja, você não pode falar nessa incitação ao suicídio, à automutilação, diante de condutas negligentes, diante de condutas imprudentes, diante de condutas imperitas. O dolo, ele se faz uma exigência para esse tipo de delito, seja um dolo direto, seja um dolo eventual, mas a presença do dolo, ela é uma exigência do tipo penal. Contra dolo de quê? De quais condutas? Das condutas de induzimento, de instigação ou de auxílio. Apenas fazendo uma análise breve sobre esses três verbos, o sujeito que induz é aquele que cria uma ideia que até então não existia na vítima. O sujeito que instiga, ele incentiva uma ideia anterior. E o sujeito que auxilia, ele faz atos materiais que contribuem para a prática do delito. Cuidado, o auxílio é ao suicídio e não ao ato próprio, ao ato que faz com que a pessoa tire sua vida. Porque se ele auxilia efetivamente na morte, ele vai estar praticando homicídio. Né? Então o auxílio ele diz respeito aos atos tendentes ao suicídio. Né? Suicídio que, como todos já sabem, é o ato de tirar a própria vida, e a automutilação é o ato de se cortar, de se danificar, de se machucar, lacerar partes do seu corpo. Não há uma exigência de imputação
de amputação, perdão, há uma exigência que haja uma lesão contra o sujeito, ou que se busque uma lesão para esse sujeito. Lesões estas que não podem ser condutas socialmente aceitas. Dentro de nossa sociedade, nós admitimos amplamente a prática de tatuagens, de body piercings, exposições artísticas em que existe uma autolesão, cirurgias estéticas de modificação corporal. Todas essas condutas exemplificativas, elas são socialmente aceitas. Então, elas não podem ser consideradas como elementos aptos a gente imputar esse tipo penal contra o sujeito que induz, que instiga ou que auxilia. Um ponto interessante da nova análise do tipo penal é o resultado. Se antes a lesão, o suicídio, eram condições objetivas de punibilidade, hoje isso se tornou qualificadora. Não há mais a exigência de resultado. O crime até então material se tornou um crime formal. O legislador entendeu por bem não esperar que a lesão aconteça para que se puna o agente. Ele antecipou o momento consumativo do crime. Então, ainda que não hajam lesões, esse tipo penal ele pode entrar em ação. É uma antecipação do momento do crime como uma forma de se evitar que o resultado danoso ocorra. Estes crimes, eles existem em diversas formas. Existem nas formas simples e nas formas de qualificadora. O caput do artigo 122, fazendo uma breve leitura para todos vocês, ele diz que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação, ou prestar auxílio material para que o faça, reclusão de 6 meses a 2 anos. Percebam que esse tipo penal ele vai punir ainda que não hajam lesões ou que essas lesões sejam leves. Então, já temos um tipo penal agora, um tipo mais grave frente à legislação anterior, que pune o sujeito que incita o suicídio, a automutilação, ainda que não haja lesão, ou que essa lesão ela se torne leve. Mas por que a gente tem esse raciocínio que o caput do 122 ele está punindo quando não há lesão ou quando essa lesão é leve? Porque o parágrafo 1º traz o crime na forma qualificada. A qualificadora já aumenta a pena para a reclusão de 1 a 3 anos. E essa qualificadora fala que se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. A partir do momento em que o legislador, no parágrafo 1º, entendeu que a lesão grave ou gravíssima é um crime na forma qualificada, ele fez com que o caput exclua a possibilidade de se afastar a punibilidade quando o crime não tiver lesões ou quando a lesão for leve. Vale dizer, havendo lesão leve ou não havendo lesões, caput do artigo 122. Havendo lesões graves ou gravíssimas, parágrafo 1º do artigo 122. E é claro, como tais delitos surgem com a ideia de dar cabo à própria morte, se o suicídio se consuma, ou se da automutilação resulta a morte, aí o parágrafo 1º traz uma outra qualificadora, com reclusão de 2 a 6 anos. Então percebam aqui que o parágrafo 2º ele olha para o resultado morte. Seja o resultado morte de uma automutilação, onde se a princípio não se tinha essa vontade de dar fim à própria vida, seja o suicídio. Então, nesse aspecto aqui, ocorrendo a morte, seja por uma ideia de automutilação, seja por uma ideia de suicídio, a qualificadora do parágrafo 2º, ela se faz presente. O artigo ficou de análise extensa dessa forma, porque o parágrafo 3º ainda fala que a pena é duplicada
se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Ou ainda, no inciso 2, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Então, diante dessas situações, nós temos uma pena duplicada. Mas o que eu queria trazer para todos vocês, para a gente conversar um pouco mais, já que o título da nossa apresentação fala do crime ao cybercrime, é essa ideia nova que surge no artigo 122, que fala de cybercrime. A ideia de cybercrime é qualquer conduta ilegal que envolva processamento de dados, que envolva transmissão de dados. A tendência do crime é sempre o quê? Acompanhar as oportunidades. E o ambiente virtual é onde estão as oportunidades hoje em dia. Nós não vivemos mais numa sociedade industrial. A nossa sociedade agora é denominada sociedade da informação. Podemos denominar assim de sociedade da informação. Porque essa revolução tecnológica, ela age na nossa vida de uma maneira tão intensa que é um novo estilo de vida. Independente de estarmos numa situação de exceção, confinados em nossas residências, a sociedade de informação ela já impunha a todos nós essa necessidade de utilizar os computadores no dia a dia, de simples atos a atos mais complexos. E o direito penal se faz presente nessas situações de cybercrimes. Claro que crimes virtuais, eles devem ser classificados, porque o ambiente virtual, ele pode ser tanto o meio para a prática do crime, como ele pode ser o fim em si mesmo. Daí que se tem a distinção em crimes virtuais próprios e crimes virtuais impróprios. Nos crimes virtuais impróprios, o ambiente virtual é o meio para a prática do delito. O delito é aquele clássico existente no Código Penal. O resultado, ele já existe no Código Penal, mas o meio para se atingir esse resultado é o ambiente virtual. Esse é um crime virtual impróprio. Diferente do crime virtual próprio, do crime virtual puro, em que o resultado a ser buscado é a tecnologia da informação. Este tipo penal, até então, era inexistente, mas o ambiente virtual traz um novo bem jurídico a ser tutelado e aí se precisa criar novos crimes. Os crimes impróprios, os crimes virtuais impróprios, a princípio, eles não precisariam de alterações, já que o resultado final é o mesmo. O homicídio sempre vai ser o homicídio, o suicídio, a participação no suicídio sempre vai ser a participação no suicídio, o crime contra a honra sempre vai ser o crime contra a honra. O resultado, ele já existia até então. Mas agora esses delitos são praticados no ambiente virtual. E se esse mecanismo para a prática do delito na forma virtual ele enseja um maior rigor da lei, só aí que você precisa de uma alteração legislativa. E foi aqui que o legislador, por política criminal, entendeu essa necessidade de se aprimorar os crimes. A incitação ao suicídio sempre existiu. Mas agora, a partir do momento que a tecnologia é utilizada para a prática desse delito, entendeu o legislador que a punição precisa ser mais severa. Daí o fundamento para essa alteração legislativa que aconteceu no final do ano passado. Essa alteração ela não foi muito prestigiada pelos órgãos de comunicação na época, porque ela veio junto com o pacote anticrime, e o pacote anticrime trouxe tantas alterações que acabaram sendo o grande foco para as análises técnicas das alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na legislação penal extravagante. Mas eu tenho esse dispositivo também que veio no final do ano passado, que alterou este delito. E aonde que está o cybercrime agora dentro do Código Penal? No parágrafo 4º do artigo 122. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social
ou transmitida em tempo real. Quis agora o legislador dobrar a pena para esse sujeito covarde que incita a prática do suicídio e da automutilação por esse mecanismo virtual. Muitos podem criticar falando, poxa, mas não haveria essa necessidade, já que a conduta ela é a mesma. Mas o alcance de um sujeito covarde dentro desse ambiente virtual é muito maior do que o alcance do sujeito praticar esse tipo de conduta numa situação interpessoal, numa situação direta. É aí que o legislador pensou para dobrar a pena desse sujeito ativo desse tipo de delito. E o parágrafo 5º traz mais uma ideia de aumento. Fala, aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Ou seja, aquele sujeito que exerce uma influência maior sobre as pessoas na condição de coordenador de grupo, na condição de coordenador de rede virtual, ele merece uma reprimenda penal, porque o poder de fala dele tem o alcance maior do que de outras pessoas nas redes virtuais. O artigo ficou bem extenso também. Além de fazer essa análise dos crimes virtuais, como a origem desse projeto de lei ela se deu por conta de joguinhos, de aplicações que atentavam contra a vida de crianças, de menores, e todo mundo já viu muito na imprensa falar sobre a tal da baleia azul, onde crianças brincavam naquele suposto jogo e acabavam se matando. Além de olhar para o panorama do crime virtual, o legislador também quis proteger o crime praticado contra menor de 14 anos. E aí a gente tem a modalidade do chamado, a conceituação do chamado crime remetido. O parágrafo 6º ele fala, se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime do artigo 129. Então entende o legislador que esses crimes cometidos contra o menor de 14 não é um auxílio à automutilação, não é uma prática de automutilação, e sim uma ideia de lesão corporal dolosa. Da mesma forma, o suicídio de menor de 14 anos. Quis o legislador, no parágrafo 7º, entender que aquele sujeito que pratica o suicídio, se ele for menor de 14 anos ou não tiver o necessário discernimento, o sujeito ativo desse crime responde por homicídio. Então, o parágrafo 6º e o 7º nos remetem aos crimes de lesão corporal, nos remetem aos crimes de homicídio. Quando essa pessoa, quando essa vítima que dá cabo à sua vida ou se automutila nas condições previstas na lei, é menor de 14 anos ou não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então, o novel legislador quis o quê? Punir de uma maneira mais severa os crimes cometidos por mecanismo informático, mas também quis punir de uma maneira mais severa essas condutas quando praticadas por menor de 14 anos, por pessoas sem o discernimento necessário para compreender a conduta danosa à própria vida ou à própria integridade física. Um outro ponto interessante de direito processual que nós vemos nessa nova legislação é a competência para esse processo. O artigo 122 ele está no capítulo dos crimes contra a vida. Obviamente, crimes contra a vida são aqueles crimes de competência do tribunal do júri. Quis nossa Constituição que os crimes de homicídio, de participação no suicídio, de infanticídio e de aborto
fossem julgados pelo tribunal do júri. Então nós temos uma competência com previsão constitucional do tribunal do júri para 4 delitos: homicídio, a participação no suicídio, o aborto e o infanticídio, em todas as suas formas dolosas, consumadas ou tentadas, e também os crimes conexos. Até aqui, a alteração não surgiu. A grande questão é que, na automutilação, não existe a intenção de dar fim à própria vida. Não se trata de um crime contra a vida, e sim um crime contra a integridade física da pessoa. Obviamente, sendo um crime contra a integridade física da pessoa, esses delitos que envolvem a automutilação não serão submetidos a júri. Não é porque, por uma questão estrutural, o delito está previsto no capítulo de crimes contra a vida, que este delito de automutilação vai adquirir uma competência constitucional que remete ao tribunal do júri. Então agora, no delito de participação no suicídio e participação na automutilação, nós temos 2 possibilidades de competência. Quando o debate disser respeito à conduta suicida, competência será do tribunal do júri. Agora, quando estivermos debatendo condutas de automutilação, onde não existia a intenção de dar fim à vida daquela vítima, aí nós teremos uma competência das varas criminais. Então, nós temos que tomar muito cuidado para o direcionamento, se vai para a vara do tribunal do júri ou se vai para uma vara criminal. Ainda que iniciado um procedimento com uma ideia de suicídio, se no decorrer desse processo se constatar que não existia a intenção de dar fim à própria vida, e sim uma intenção de automutilação, esse processo ele deve ser deslocado para as varas criminais e não para a vara do tribunal do júri. E um aspecto final que é interessante nós pontuarmos, analisando a questão do direito intertemporal, é que temos uma novatio legis incriminadora e uma novatio legis impeius nesse novo tipo penal. Temos situações em que houve um agravamento das punições e temos novas situações que criaram tipos penais. Então, obviamente, se esta nova lei ela é agravadora, ela cria delitos, ela aumenta o rigor da lei, não há que se falar em retroatividade desta lei. Nós só vamos aplicar esses novos delitos aos crimes cometidos após a vigência do novo texto do artigo 122. Enfim, o que a gente pode extrair desse novo artigo 122 é que a proteção à vida, a proteção à integridade física, ela sempre deve ser buscada. Uma maior reprimenda diante de condutas covardes praticadas por pessoas mesquinhas que se aproveitam da fragilidade emocional ou da inexperiência das vítimas. Pessoas que se apequenam diante da própria condição humana, se escondendo em ambientes virtuais. São essas pessoas que devem ser punidas com o maior rigor da lei. O legislador deve estar em permanente estado de atenção frente a essas novas condutas praticadas nessa nova sociedade da informação. Eu agradeço a atenção de todos, é uma grande satisfação poder contribuir para a Ordem dos Advogados do Brasil da Seção São Paulo e para a Comissão de Cultura e Eventos. Obrigado.